Teste do iodo. Tem muito cervejeiro que faz o teste do iodo sem saber por que é que faz, que hora fazer e como fazer direito. Se você é iniciante também, talvez tenha sido a primeira vez que você esteja ouvindo isso, né? Teste do iodo. Hoje eu vou explicar. Então, todos os segredos por trás, por que é que a gente faz, quando faz e como fazer. Tá interessado em aprender mais sobre isso? Então fica comigo até o final do vídeo. Bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples, prático, sem complicações, direto ao ponto. E claro, antes de continuar, eu tenho que pedir para você se inscrever no nosso canal. Sabia que mais de 80% dos espectadores dos nossos vídeos não está inscrito, então por favor, não custa nada. Te dou uns segundinhos aí, clica para se inscrever no nosso canal, nos ajude a continuar crescendo. Clica no sininho também para você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, uma novidade aqui. E claro, deixa seu like nesse vídeo aqui para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante para a comunidade cervejeira e ele replique e mostre para mais gente. Beleza? Tema de hoje, teste do iodo. Então, o que vem a ser o teste do iodo, né? Como eu falei na introdução, tem gente que faz e não sabe por quê, ou tem gente que deixa de fazer sem saber a importância que ele tem. Tá? É normal que com o passar do tempo, alguns cervejeiros deixem de fazer por confiar no seu processo. Ok, mas é bom de vez em quando você retomar esse teste, sempre que você muda um pouquinho o teu sistema de produção, sempre que você altera um pouquinho a tua receita. Então, aqui vai ficar as informações para você que quer entender certinho como é que funciona o teste do iodo. Primeiro vamos entender o porquê é que temos que fazer esse tal do teste do iodo. Então, basicamente é o seguinte, nós temos na mosturação como o objetivo principal dessa etapa converter os amidos do malte em açúcares, porque você sabe, né? O malte não tem açúcares, mas a gente precisa de açúcares para que haja fermentação lá adiante, né? Então, a gente converte os amidos que o malte tem em açúcares durante o processo de mosturação. Muito bem, então quando o grão chega para nós, o malte chega para nós, ele não tem açúcar, ele tem amido. Ok? Mas quando o processo de mosturação acaba, ele não pode mais ter amido, ele tem que ter convertido todos os seus todos os seus amidos em açúcares. Então, como é que eu verifico isso? Eu faço esse testezinho rápido com o reagente à base de iodo, né? É uma tintura de iodo a 2%, que a gente usa para fazer a reaçãozinha ali e saber pela cor da reação se tem ainda amido nessa amostra, né? Ou seja, se a nossa conversão ainda não foi completada, ou se não tem mais amido na amostra, ou seja, todo o amido já virou açúcar e a nossa conversão já foi completada. Então, o nosso objetivo da mosturação, o principal motivo de a gente estar mosturando, já foi completado. Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem que fazer o teste do iodo. Por quê? Se eu não tiver terminado toda a conversão de amidos em açúcares, eu posso ter uma série de problemas na cerveja mais adiante. Eu posso ter uma eficiência baixa na extração, quando você não atinge a AOG, por exemplo, um dos motivos pode ser esse, tá? Eu posso ter problemas de clarificação na minha cerveja, porque o amido ali na cerveja lá na frente vai dificultar a sedimentação e tudo mais, então eu vou ter uma cerveja com maior turbidez, mais dificuldade de clarificação. Obviamente, se eu não convertir amidos em açúcares lá na frente também, eu vou ter dificuldade para chegar na FG dessa cerveja, porque se o amido ele não é consumido pela levedura, ela não consegue metabolizar amidos, é uma molécula muito grande, sabe? Então, eu preciso que esses amidos tenham sido convertidos totalmente em açúcares lá na mosturação, para que daí eu tenha uma fermentação ok, dentro do esperado, para que eu tenha uma atenuação desse mosto certinho e eu chegue na FG esperada. Então, esses são só alguns problemas que a conversão não completa, né, dos amidos em açúcares vai me trazer. E há uma série de outros problemas, mas esses são os principais e esses são os motivos pelos quais eu preciso fazer o teste do iodo na maioria das vezes que eu vou fazer cerveja. Perceba que eu digo aqui na maioria das vezes, não necessariamente em todas as vezes. Por quê? Quando é que eu tenho que fazer o teste de iodo? Quando eu estou começando a fazer cerveja, por exemplo, eu tenho que fazer em todas as bateladas. Por quê? Porque eu ainda estou descobrindo se eu já sei fazer tudo certinho, sabe? Então, faça o teste. É muito rápido de fazer, não custa praticamente nada. É só um tempinho para você fazer ali e saber se a conversão foi feita certinho. Então, eu como cervejeiro iniciante,
vou fazer sempre o teste de iodo até que eu tenha segurança no meu processo. Outro momento que eu tenho que fazer teste do iodo, quando eu estou testando um equipamento novo. Eu estou saindo de por exemplo, eu fazia com fogareiro, agora eu vou fazer com automação e resistência elétrica. Ou então, eu vou testar uma receita nova também, que vai ter uma composição de maltes diferentes, principalmente se eu estou usando mais maltes especiais. Maltes especiais costumam ter menos enzimas disponíveis do que os maltes base. Então, eu também tenho uma probabilidade de ter alguma dificuldade de conversão. Então, ali também é legal. Na dúvida, faz o teste do iodo. E mesmo que não seja nenhuma dessas situações que eu coloquei até agora, e você queira fazer o teste do iodo a cada tempos, a cada 4, 5 bateladas, eu faço o teste para quê? Para checar o meu processo, para ver se eu não estou esquecendo de nada, para ver se eu não perdi a mão, para ver se... Porque com o tempo a gente vai se acostumando e vai ficando mais confiante e a gente pode ir deixando de fazer alguns processozinhos ou de cuidar algumas coisas. Então, como método de checagem do meu processo de mosturação, como ele não custa nada, é super rápido de fazer, é bom que você faça de vez em quando. Por outro lado, nas situações em que o cervejeiro esteja fazendo a mesma receita repetidas vezes, né, que ele já esteja acostumado a fazer aquela receita, no mesmo equipamento, sem mudança de processo, né, que é o mesmo tipo de panela, o mesmo tipo de aquecimento, são os mesmos tempos, as mesmas rampas, os mesmos maltes, não há variação, nesse caso, o cervejeiro pode já se dar ao luxo de não fazer o teste de iodo caso ele não queira. Mas é sempre legal estar fazendo, né? E checando para verificar se você tem realmente a conversão dos seus amidos em açúcares totalmente na mosturação. Ok, entendido então por que fazer o teste de iodo e em que situações ele é importante ser feito, vai aqui também uma dica de qual é o momento para fazer o teste do iodo. Isso é uma situação que muitos cervejeiros têm dúvida, né? E alguns até fazem errado, né? Vamos colocar aqui as coisas no seu devido lugar, tá? O teste do iodo tem que ser feito sempre imediatamente após as rampas de sacarificação. Pô, o que é essa rampa de sacarificação? São aquelas rampas que a gente faz na nossa mosturação com o objetivo de converter os amidos em açúcares. Pode ser que nas suas receitas, em algumas delas, tenha outras rampas antes da mosturação. Por exemplo, uma protease, que é aquela rampa de parada proteica, uma parada fenólica, para você poder produzir alguns compostos que vão virar aroma de cravo lá na fermentação, quando é o caso de se fazer uma Weissbier, por exemplo, e outras rampas que você pode ter na tua cerveja. Mas a rampa de sacarificação, que é aquela que ocorre sempre entre 60 e 70 graus, por ali, né? Essas são as rampas de sacarificação. Depois da última rampa de sacarificação, o que geralmente vem como rampa final? A rampa de mash-out. Então, você tem que fazer esse teste entre a última rampa de sacarificação e a rampa de mash-out. Sempre antes do mash-out. Não adianta fazer o teste de iodo depois do mash-out. Porque quando a gente faz o mash-out, qual é o objetivo do mash-out? Né? Aquela rampa de 76, 78 graus. Né? O mash-out ele é feito justamente para que a ação enzimática, a conversão pare de acontecer. Eu desnaturo as enzimas por meio de subida de temperatura até 76, 78 graus. Elas são desnaturadas, as enzimas deixam de agir. Então, se eu já desnaturei as enzimas, não adianta eu fazer o teste do iodo. Quer dizer, eu posso até fazer o teste do iodo, mas se eu verificar com o teste do iodo que a minha sacarificação, que a conversão de amidos em açúcares ainda não está completa, eu já desnaturei as minhas enzimas. Então, é muito improvável que quando eu voltar a temperatura para baixo para tentar recuperar, para retomar esse processo, é muito improvável que eu tenha sucesso ou isso vai ser muito mais difícil, tá? Então, o ideal é fazer o teste do iodo antes do mash-out. Por quê? Porque se o teste do iodo não for ok, o resultado não for aquele que eu quero, ou seja, se eu verificar com o teste que ainda tem amido na mistura ali, que eu ainda tenho que sacarificar por mais um tempo, é só manter sacarificando, não faço mash-out por enquanto e vou levando a sacarificação, essa rampa de sacarificação, eu vou levando ela mais adiante, mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 15 minutos, até eu ter o teste do jeito que eu quero, até eu ter um teste em que não acuse mais amidos na mistura. E só depois que eu já tenho
um teste ok, que eu já tenho do jeito que eu quero o teste, é que eu posso fazer o mesh out, porque aí o trabalho foi concluído da sacarificação, os amidos já viraram açúcares, e aí eu posso fazer o mesh out para o quê? Para paralisar a ação enzimática do jeito que eu quero que elas fiquem. Já vimos então por que fazer o teste de iodo, também vimos em que situações ele tem que ser feito, né? Em praticamente todas as suas produções é quando eu recomendo. Qual é o momento que tem que ser feito no seu processo ali de braçagem, né? Tem que ser feito imediatamente antes do mesh out, porque senão depois não faz sentido, tá bom? E agora vamos ver qual é a maneira correta para fazer o teste do iodo para que você não se engane, para que ele não te dê um resultado falso. Para a gente fazer o teste do iodo, então, é bastante simples. O que a gente vai precisar é de alguma superfície, de preferência branca, pode ser um pratinho, uma xícara, mas branco porque é mais fácil de fazer a leitura, de a gente conseguir enxergar corretamente a mudança de cor, caso ela ocorra, tá? Então, uma superfície branca pode ser essas plaquinhas de toque mesmo que a gente tem aqui nos brew shops, essa que você vai ver no seu vídeo agora aí, tá? Então, a gente colhe algumas gotinhas, tá bom? Algumas gotinhas do seu mosto, pode ser pouquinho, 2, 3 gotas. Você espalha essas gotinhas, né? E assopra. Por quê? Por que tem que assoprar? Porque se ele estiver muito quente, provavelmente vai ter dificuldade de a reação acontecer e mudar a cor se o teste tiver amido, tá? Se a amostra tiver amido. Então, assopra essa amostra, ela esfria rapidinho, tá? Por isso, se for um pratinho frio ali, é só você espalhar ela bem, com a temperatura ambiente ela já vai esfriar, tá? Não tem uma temperatura certa, a temperatura ambiente tá bom, tá? É porque quando a gente faz a coleta da amostra, geralmente ela tá ali a 60 e tantos graus, então, então baixa a temperatura. Então, colhe essas gotinhas, procura pegar só líquido, não pega casca, não pega resto de grão junto, né? Pega só o líquido, pinga ali, esfria ele, e aí você vai colocar o reagente, que é a nossa tintura de iodo a 2%. Você vai pingar uma gotinha, tá? Uma gotinha de tintura de iodo ali, e aí você vai dar uma homogeneizada, dar uma chacoalhadinha, dar um tempinho para ele se misturar, tá? E você vai ver, a reação vai ser instantânea. Se ainda tiver alguma quantidade de amido nessa mistura que a gente está misturando ali, a mistura ali com o iodo vai mudar de cor instantaneamente para uma cor, um azul bem escuro, preto praticamente, tá? Então, um azul bem escurão, preto assim, ou se ainda tiver pouco amido, ele vai ficar numa tonalidade de um marrom, tá? Ele vai deixar de ser alaranjado, que é a cor natural do iodo, um alaranjado, e vai migrar para um marrom ou para um azul escurão ou até preto, tá bom? Quanto mais escuro, mais amido tem na mistura. Se você quiser até fazer um teste para fazer comparação, pode ir fazendo esse teste durante toda a misturação. Faz 4, 5 vezes durante a misturação, você vai vendo a cor da tua reação ali com o iodo vai mudando. Começa bem preto, depois vai ficando um azulzinho, né, migrando para um azulzinho escuro, depois vai ficando um marronzinho, e mais para o final vai ficando alaranjado, puxando para o marrom, depois fica alaranjado a cor do iodo, quer dizer que não tem mais mudança de cor. Isso significa que a tua mistura não tem mais amido e você pode então passar para a etapa de mesh out. Então, só para dar um resumo aqui, o que a gente quer é uma mistura com iodo sem reação. Se tiver reação, o teste deu ruim. O teste nos mostra que ainda tem amido ali. E o que eu tenho que fazer, então, se ainda tiver amido ali na mistura? Só o que eu tenho que fazer é, como eu já comentei rapidamente antes, né? Você tem que estender o tempo da sua misturação. Vamos supor que você tem uma misturação ali que tem uma rampa de 65 graus por 60 minutos. Você fez esse tempo ali, fez o teste de iodo e verificou que ainda está um pouquinho marronzinho, tal, podia ter ficado mais próximo do alaranjado. Significa que tem amido ali. O que eu faço nesse momento? Simplesmente deixa misturar por mais, digamos, 5 minutinhos, mistura bem, claro, né? Colhe outra amostra e faz o teste de novo. Com o passar de 5 minutos, 10 minutos, provavelmente você já vai ter corrigido. Vai fazendo esse teste de 5 em 5 minutos e ele vai dar certinho. Muito importante também saber. Se o seu teste em 60 minutos de misturação, aqui no exemplo que eu dei, ainda não deu ok, se ainda tem amido na mistura, muito provavelmente você tem um controle de temperatura que não está correto.
a tua rampa não está na temperatura que era para estar. Então, verifique seus termômetros, verifique seu sistema ali do fogo, se está ok, se você está subindo para a temperatura certa. Faça uma homogeneização da sua mosturação ali, né? Pegue a pá cervejeira e misture bem. Porque você está tendo algum problema de controle de temperatura, porque é praticamente impossível com maltes bons, né? Já estou supondo que você está com um malte bom, com bastante enzima, bem modificado, um malte de boa qualidade ali. Dificilmente você vai ter problema de iodo, mas no teste do iodo, né? Sempre vai dar ok. Mas se você teve algum problema ali que acusou que tem amido, provavelmente o problema está no seu controle de temperatura na misturação. Então, se deu errado, mexe ali, mistura, verifica teu termômetro, testa um outro termômetro para ver se você está na temperatura certa, e aí estende por mais 5 minutos, faz o teste de novo, estende por mais 5 minutos, faz o teste de novo, até que você tenha um teste em que a conversão esteja ok, ou seja, você tenha a mistura das gotinhas de mosto mais a gotinha de iodo, de tintura de iodo, seja igual essa cor, assim, um alaranjado igual ao alaranjado do iodo, que não muda. É claro que quando você pinga ali, o iodo ele dilui um pouquinho, então ele vai diluir um pouquinho aquela cor, mas você não pode ver mudança de tonalidade, aquela tonalidade que puxa para um marrom, que puxa para um preto muito escuro, isso não pode mais acontecer. E depois que você chegou na conversão total do amido, você já tem o teste ok, ele já te autoriza a seguir o processo, pode fazer o mash out normalmente, seguir com o seu processo, que esse problema de conversão você já tem certeza que você eliminou do seu processo cervejeiro. E aí, gostou dessa dica? Sabia como fazer o teste do iodo bem certinho, nos mínimos detalhes, não ser enganado pelo resultado do teste? Né? Sabia que tem que fazer o teste sempre antes do mash out e não depois dele? Se você gostou dessas dicas, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa seu like para que o YouTube mande para mais gente, tá? Compartilhe esse vídeo, claro, com outro cervejeiro que você conheça, que precisa saber dessa dica aí. No mais, te agradeço pela sua audiência até agora. Te vejo no próximo vídeo. Bora fazer cerveja?